Fala galera, estamos aqui para mais um Urbicast. Apertem os cintos que hoje a gente vai falar sobre uma política muito legal nossa, que é a política de self-growth. Estamos aqui com a nossa BP, a Franciele, e a nossa amada Jaque do RH. E eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, meninas, o que vocês faziam, no que vocês são formadas, o que fazem, habitam, onde comem, o que comem. Pode falar. Bom, vou começar aqui então. Bom, pessoal, super prazer, eu sou a Fran, sou, como a Tamires falou, do time de People. Minha atuação hoje é como Business Partner, né, como BP. Hoje eu atendo algumas áreas aí dentro da empresa. Sou formada em Psicologia. Parei de falar agora aqui. Não vou falar quanto tempo para não me entregar, entendeu? Esse detalhe a gente corta. Então, mas assim, falando um pouquinho sobre carreira, né? Atuo na área de RH já há praticamente 12 anos. Estou no URB exatamente 1 ano. Meu Deus, já 12 anos? 12 anos. Meu Deus. A pessoa que não queria se formou entregar com já me 15. entreguei, Se entendeu? entregou de leve. Exatamente, já me entreguei. Mas é que ela começou com 15, gente. Exatamente, Presta jovem atenção. aprendiz. Isso. Então já estou na trilha aí do RH já há algum tempo. E, como eu falei, no URB há 1 ano. Fiz 1 aninho agora, semana passada. Muito feliz. Teve bolinho, teve celebração do meu time, maravilhoso. Muito bom. E nessa constante aí, desafio profissional, né? E tu, Jaque? O que faz? Onde vive? Também não o que vou come? Quanto tempo na área de RH. Não, mentira, Bom, só na URB tá desde julho de 2017, tá, gente? Então faz um tempinho. Olha, Deu ela uma sabe tudo, stalkeada. gente. Ela sabe todos os detalhes. Mas vai, fale-me de mas você. também é mais ou menos... Entendeu, né? Falei que você embala a língua. Vai, Lelê, corta essa parte. Eu tô aqui no URB, como você falou, né? Entrei em 2017, mas na área de RH eu tô mais ou menos também uns 12 anos. Fiz administração também, não vou entregar, porque foi antes, então assim, vai entregar ainda mais a minha idade, porque eu sei que eu tenho carinha de 20, anos, para com isso. carinha de 18 Que todo mundo anda no anos. formal. Maravilhoso, gosto. Exatamente. Comecei aqui no URB, atuava de maneira generalista, então fazia vaga, ficava na parte de recrutamento e seleção, comunicação interna, eventos, benefícios. E a gente começou a estruturar o setor de uma maneira mais estratégica, cada uma se especializando em uma caixinha ali para poder entregar com mais qualidade, enfim. E fui convidada para iniciar a parte de treinamento aqui, que a gente tinha algo mais pontual, era muito por demanda e a gente entendeu que tinha que Mas ter treinamento de quê? De quando as pessoas entram no URB? treinamento de modo geral, ter entendi. uma pessoa olhando para isso, sabe? Entendi. Pensando Legal. em construir, igual a gente tem um Urb School, a gente tem um onboarding que hoje é mais estruturado. Antes, né, quando eu entrei era 1 horinha de papo com um time de pessoas e a pessoa já era liberada para a área, a gente foi estruturando, entendendo a importância de ter essa imersão cultural. Então, a gente foi construindo ali, levantando os primeiros tijolos e hoje a gente já tem alguns projetos rodando na parte de treinamento. A gente está com uma nova head na área que está com muitas ideias legais, então vem muitas novidades por aí. Olha o spoiler. Olha o spoiler, olha o Gosto. spoiler. E inclusive o self-growth também, que está na parte de desenvolvimento, que é algo voltado para... Mas self-growth é um treinamento? Não, self-growth Não. é um programa de desenvolvimento e cuidado com a saúde mental, que a gente vai entrar daqui a pouquinho no detalhe. Exatamente. Para a gente é um Mas- benefício novo, acho que dentro do Exatamente. URB, né? A gente lançou em janeiro agora desse ano, essa super novidade. Muito, inclusive, feliz aqui para poder dividir para todo mundo um pouquinho mais sobre o self-growth, né, Jaque? Já vou começar a falar um pouquinho. Não, pode falar, gente. A gente tá sobre aqui ele, para né? isso. O que é o self-growth, Fala. enfim, como é que surgiu essa iniciativa aqui no URB, né? Acho que um dos nossos principais valores aqui como empresa, né, quase que assim, né, desenvolva-se, desenvolva os outros, seja gentil ali. Então, o que a gente sabe, o que a gente tem de conhecimento, a gente compartilha com as outras pessoas. Acho que isso é muito forte, a gente dissemina muito isso aqui dentro da empresa e a gente reforça muito toda essa questão de desenvolvimento, né? Mas não é desenvolvimento só profissional, né? É desenvolvimento pessoal, a gente fala muito aqui internamente sobre saúde mental e aí eu acho que através disso que surgiu realmente o self-growth, né? Então é um estímulo ali, tanto a educação, a desenvolvimento e também a saúde mental. Então, Acho muito engraçado isso, né? Porque eu tenho entrevistado algumas pessoas, né? De várias áreas. E eu acho que
uma das palavras que eles mais falam é desenvolvimento e curiosidade. Exato. Então, Exatamente. com esse programa, essa parte da pessoa se desenvolver, mas não só a parte profissional, né? Também a saúde mental é o cuidado, né? A gente viu que durante a pandemia aumentou o número de pessoas que tiveram interesse em procurar, em fazer terapia, enfim, procurando ter esse cuidado. Foi uma delas, tá? Olhar ainda mais para o cuidado da saúde mental, enfim. E esse programa, então, ele veio para englobar isso tudo, não só o desenvolvimento profissional, que a gente sabe o quanto é importante, o quanto a gente estimula aqui, mas também ter esse tempo para cuidar da saúde mental, enfim. Então, o programa, ele é bem amplo, sabe? Ele atende a esses aspectos. Ele é para todas as áreas, para todo mundo? Todos os colaboradores URB, Isso aí. todos os nossos padawans. E aí, como é que funciona esse processo, essa plataforma é uma plataforma? Como é que acontece? Não, é um benefício, né? Acho que a melhor maneira de falar, né? É um benefício. Né? Ele iniciou em janeiro, então a gente tem ali todo um fluxo, né, de solicitação. A gente tem um documento que explica como funciona, para que serve. Ele vem bem detalhado, né? Então a pessoa pode fazer pós-graduação, pode fazer graduação, pode fazer um curso de inglês, enfim. O que ela se sente naquele momento, a necessidade de desenvolver. E pode também fazer para terapia, para remédios voltados para a saúde, para o cuidado mental. Então, a pessoa que quer comprar algum remédio específico que foi direcionado ali para ela também pode comprar com esse valor? Com esse valor, que é o décimo... Coworking também, né, Jaque? Coworking também, pessoas que residem em outro estado ou em outro país, enfim, que não tem como transportar. Tem como transportar, mas a logística acaba não sendo tão viável. Aqui no Rio... uma base, né, uma estrutura física. Exato. Aqui no Rio a gente manda para a pessoa, eu preciso de uma cadeira, porque a minha não é confortável, a gente manda. Mas para outros estados ela pode pedir através do self-growth. Então, eu quero montar meu home office aqui. Então, pessoas de outros estados e países, né, outro país que a gente tem escritório, também pode solicitar através do self-growth. E uma outra coisa também que é legal é que a pessoa ela quer comprar um livro, né? Livro também, ela pode comprar um livro que seja para o desenvolvimento dela. Né? Sério? Exato. Porque eu tô tentando quitar meus cartões, né? Aí eu não tô conseguindo. E aí eu fiquei pensando que tem tanto livro que tá faltando pra eu ler, pra eu melhorar o meu desenvolvimento. Sua vida, seus problemas. Mentira, gente. Exato. Até pra livro. Exatamente. E o que é mais incrível desse programa, vamos dizer assim, é um benefício, né? Mas a gente chama como programa porque ele tem todo, né, uma estrutura ali, tem várias categorias. Né? O que é incrível, assim, que eu acho que o URB ele tem de sensacional é porque você não precisa pedir uma aprovação. Ele já está aprovado, esse valor já é seu, sabe? Para você administrar da melhor maneira para o seu desenvolvimento. Que valor? Esse benefício é o 14º salário, é um 14º salário para você usar para esses fins. Então, você tem esse valor. Então, por exemplo, a pessoa... Um exemplo, tá? A pessoa ganha R$1.000. Ela tem R$1.000 para usar durante o ano com esse objetivo de saúde mental e fins educacionais. Então, é o 14º salário. E aí a pessoa, eu quero fazer um curso, ele custa R$100. Ela faz o curso, custa R$100 e ela tem ainda um saldo de R$900 para usar durante o ano para esse objetivo. Eu quero usar R$1.000 em um curso que eu quero muito fazer. Tudo bem, você faz esse curso de R$1.000 e aí você não tem o saldo, mas como a gente aqui é muito flexível, a gente entende a importância do desenvolvimento, a pessoa ela pode conversar com o líder, ela fez um curso, usou o saldo todo, mas, cara, eu quero fazer um outro que vai ser muito bom para o meu desenvolvimento. Que vai complementar, né? Que vai Até complementar. Porque quando a gente começa a ser curioso e começa a buscar cursos e livros. Eu já tenho uma anotação de 10 livros que eu estou precisando ler e eu comecei com um. Exatamente. Que eu vi uma indicação. Uma coisa puxa a outra, né? E aí uma coisa puxa a outra. Exatamente. Aí a pessoa ela vai lá, alinha com o gestor dela, entende ali o impacto, enfim. E não é pedir permissão, né, Jaque? Eu acho que esse é um ponto também muito importante, que fala muito sobre a empresa, né? E que a gente vai conectar sempre no self-growth. Não é sobre pedir permissão. É sobre realmente alinhar ali com o líder, porque o líder faz um acompanhamento, né, desse padawan. Então, acho que é muito importante ali que esse combinado seja feito, mas é um pouquinho do que você falou da liberdade, né, da autonomia com que a gente fala aqui também no dia a dia, né, sobre a possibilidade da pessoa construir a sua própria trilha de desenvolvimento, né, sobre investir naquilo que ela acredita que vai ser bom para ela, né, então isso também acho que é bem importante. Não tem que ser alinhado necessariamente para a área dela, pode ser um outro tipo de curso. Porque, por exemplo, eu trabalho com RH, tem que ser um curso
Direcionado a RH, não. Não, É não. qualquer tipo de curso. Exato. Na hora do alinhamento você vai entender, né, com o líder o propósito daquilo. Então, hoje, por exemplo, eu sou de OP, mas eu tenho muito interesse em conhecer o time de people, de trabalhar no time de people e me preparar para um processo seletivo interno. Um exemplo, eu posso me preparar, eu posso fazer um treinamento voltado para o time de people, eu posso me preparar para isso. Então, esse self-growth é seu, sabe? Para você... utilizar da melhor maneira exatamente, para o seu desenvolvimento. Gente, isso é incrível, né? Eu tô boba. E como é que isso chega para vocês em People? A gente tem o alinhamento inicial da pessoa com o líder. É um formulário, uma carta, é um e-mail? Primeiro é um bate-papo com o líder para conversar e o líder ficar ali por dentro até poder orientar a pessoa, enfim. E aí depois tem um formulário que a pessoa preenche e esse formulário a gente recebe a resposta e a gente faz ali toda a parte burocrática de acompanhamento do saldo, enfim, organizar as informações para fazer o reembolso. Hoje... está sendo através de reembolso, a pessoa vai lá, ela usa aquele valor e manda o comprovante de pagamento e recebe o reembolso na conta. Mas a gente, a partir do dia 1º, dia 1/4, a gente vai fazer através de reembolso no cartão Caju. Então, a pessoa... Caju também é um benefício nosso, gente, maravilhoso. Saldo livre. Maravilhoso. E é bom, porque a pessoa vai ter essa flexibilidade no saldo livre. Então, quando ela receber o valor no saldo livre, ela vai lá, o fluxo continua. Preenche o formulário, a gente recebe... A gente recebe o valor em saldo celular. Livre. Gente, falha nossa, celular vibrou. Tirei o toque, mas eu não tirei o... Mas enfim, né? Não, sem problema, você se preocupar com isso não. E a gente recebe o formulário... Ele edita tudo. Ele é maravilhoso. Ele edita tudo, gente. Edita até nossa face. Bota uma coradinha, bota um batomzinho, tá? Ele bota um botox que eu não tenho. Exatamente. Teve um ali que ele me emagreceu, tá? Porque quando eu vi a foto, tava de um jeito, depois eu tava super fina. Adorei. E aí, desculpa, Fran. E aí a gente recebe essa resposta através desse formulário. Então, o DP está responsável por essa parte de creditar o valor no Caju. Então, a pessoa manda um comprovante e no dia 5 ele recebe o valor no Caju dele, no saldo livre. E o saldo livre, ele consegue pagar boleto, ele consegue sacar no 24 horas. Então, tem essa flexibilidade, gente, que aí facilita muito nessa transação. Nessa conquista, né? Exatamente, é uma conquista. E como é que vocês pensaram nesse programa? Eu sei que a cultura do URB, ele sempre foi muito voltado ao desenvolvimento, realmente, à curiosidade, ao compartilhamento de conhecimento. Mas como é que deu o start dessa ideia? Porque, assim, a gente é ser humano, a gente cria o tempo inteiro, a gente pensa em melhorias o tempo inteiro. E a empresa em si, ela procura melhorias e desenvolver o tempo inteiro, não só as pessoas, mas a empresa em si. Exato. Então, como é que foi o start dessa ideia de, que tal um curso, que tal em vez de ser só um treinamento interno, mas ser uma coisa mais ampla? Onde é que veio esse start? A gente foi, se eu não me engano, ano passado, um levantamento de necessidade de treinamento nas áreas. Então, a gente entendeu quais são os treinamentos necessários por área para desenvolver ali o time, enfim, trazer resultado, trazer impacto, aumentar a performance da galera. E nesse mapeamento a gente identificou que tinha alguns treinamentos que a gente tinha internamente, através do Urb School, enfim, outros fornecedores, e alguns a gente não tinha. Então, a gente entendeu de que maneira a gente poderia alcançar esses conhecimentos que não tinham e deixar a galera livre também para se desenvolver, também ter essa responsabilidade da pessoa procurar, enfim. É algo que a gente, como a Fran falou, a gente tem muita liberdade aqui, mas liberdade com responsabilidade, sabe? E a partir daí a gente viu que o self-growth, antes não era self-growth o nome, a gente ia ser incentivo educacional, enfim. E a gente viu que conseguiria suprir essa necessidade desses conhecimentos que hoje a gente não tinha ainda estruturado internamente. Então, a pessoa, eu quero fazer um curso tal, mas a gente hoje não oferece. Então, a pessoa ela pode procurar fora, ela tem essa autonomia, essa liberdade. Um benefício totalmente customizado, exatamente, né? Exatamente. A gente fala o tempo todo de desenvolvimento, então isso veio muito assim, alinhado com os nossos valores, com o que a gente tem como Vocês falaram de curso. Que cursos que a gente tem aqui dentro, que a gente oferece aqui dentro para os nossos padawans? A gente tem dentro do Urb School, a gente tem... E é legal que são todos ministrados pelos próprios funcionários. Isso é incrível. Quantas pessoas se disponibilizam para compartilhar conhecimento, enfim, dedicar o tempo para algo que é sensacional. Então,
e que está muito alinhado também com o nosso valor. A gente tem de Data Studio, a gente tem de Excel, a gente tem uma ferramenta, né, que a gente usa bastante, time de operações, que é o Amadeus, que é para emissão e cotação de passagem aérea. E é legal porque a gente entende, hoje a gente tem muito processo seletivo interno. Constantemente a gente está divulgando alguma vaga, a gente primeiro olha para dentro para ver os nossos talentos, quem a gente tem aqui que tem aquele potencial, e aí não tem, a gente abre para o mercado, abre a vaga externamente, mas... E aí a gente entende, a gente tem muito processo interno, então que ferramenta a gente pode proporcionar para a pessoa se desenvolver aqui para um processo seletivo interno? Então a gente tem muita vaga de OP, uma galera de CX vai para OP. E o que a gente precisa para a pessoa entrar em OP? São sistemas tais. Então a gente tem esses sistemas, esses treinamentos no Urb School. A gente tem um treinamento de como montar os pacotes. Eles são treinamentos que você tem horas, alguma coisa assim, certificado? Não, são só treinamentos que a pessoa vê mesmo e... Já se fala apta no processo seletivo, seria assim? O treinamento, a gente já teve funcionário que pediu a carga horária do treinamento para entregar na faculdade. Então, teve um recente que pediu de todos os treinamentos. Então, a gente tem o histórico de pessoas que participaram do treinamento e a gente fez um documento e ele tinha que fazer X cursos para concluir a faculdade. E a gente entregou, ele participou, ele tem a carga horária, então serve para entregar na universidade como carga horária, né, complementar ali para concluir a faculdade. Gente, que legal. Acho que uma gavetinha ali, né, de treinamentos, assim, e tem treinamentos que falam também sobre o nosso jeito, sobre, né, as bandeiras que a gente levanta. Então tem assédio, treinamento sobre assédio, né? Então tem uma gama, né, sobre... Não seria só uma questão de estudar em si, né, um procedimento, seria não sobre desenvolver mesmo. Exatamente. E eu acho que formação quanto a pessoa, assim, né, como um todo. E eu acho que é muito voltado ali também para as nossas realidades, né? E é o que a Jaque falou, o legal é que são pessoas que têm um conhecimento aqui e disseminam conhecimento para as outras pessoas, né? Então isso é muito legal. E uma coisinha que é super importante também do self-growth, que eu falo com muito orgulho, né, com esse olhar ali, um dos pilares é para atender um lado mais de saúde mental, como a gente falou. E às vezes, assim, a gente tem plano de saúde aqui, tem psicólogo na tela, enfim, tem alguns mecanismos ali para terapia, mas às vezes, cara, a pessoa já faz análise, faz terapia há muito tempo e não consegue tem um reembolso, que, enfim, a pessoa tira do bolso, né? Às vezes a terapia como é que eu vou dizer, mais normal, que as pessoas dizem, que é o terapeuta mesmo, psicólogo, psiquiatra, às vezes não atende aquela necessidade da pessoa. Exatamente. Então, assim, é caso a caso, né? Olhando ali para o ser humano, para a pessoa que está aqui. Então, pode sim tirar dessa verba do self-growth para poder pagar isso. E, às vezes, por exemplo, quem faz um acompanhamento psiquiátrico, os medicamentos são caríssimos, caríssimos. Sim. Então, não é só o investimento da consulta, né? E não é uma coisa assim, vou na farmácia hoje comprar um medicamento. É constante. Então, o self-growth também, você pode comprar remédio, né? Voltado para a saúde mental ali, usando a verba do self-growth. Então, acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre nossa preocupação e nosso cuidado realmente com relação à parte de saúde mental. Porque não vê só a parte do funcionário, né? Do colaborador que está ali rendendo aquele dia para você, mas a parte toda, né? Total. A parte social, a parte... A gente tem um happy hour, o short day, a parte social, a parte física, a parte mental, a gente tem as comunidades, né? Ai, de corrida, de yoga, maravilhosa. E um spoiler, né? Nem sei se pode estar falando. Ai, dá spoiler, gente! Já vamos embora. É o seguinte, teremos spoiler nesse podcast. Fala assim por alto, a gente Corta tá organizando a informação, o Otávio não briga com a gente, é só um spoiler, mas a gente vai estruturar melhor, Otávio, a gente te ama. Ai, tô nervosa. Não, assim... A partir de maio, hein? Ai, para! Calma, a gente não vai fechar assim uma data, assim, mas a partir de maio, pode ser dezembro, a partir de maio. Tá, não, tudo bem, não tem problema. Mas self-growth também para atividade física, né? Vai quem sabe aí... entrar uma nova categoria no self-growth. Quem sabe? Pronto, fechou, né? Acabou. Mentira! Foi já que falou, hein? Gente, que maravilhoso! Ai, gosto. Ai, gosto, porque tem muita atividade que, assim... Por mais que a gente tenha o Total Pass, que também é um benefício nosso, pra gente ir para alguma academia, fazer uma atividade física, musculação, tem algumas atividades, por exemplo, dança, que é uma atividade mais ligada à arte, que a gente tem que pagar às vezes por fora.
E é uma maneira de se expressar, e é uma maneira de criar, também, né? e é uma maneira de você se movimentar para ter uma saúde física e mental melhor. Então, adorei esse spoiler, gente. Ó, Ai, tá no forno, tá no forno. Fiquei nervosa, Fiquei nervosa. A gente vai se inscrever. Porque não, eu também. Urbiland só vai dar a gente. Vai. Ai, Urbiland. Gente, Urbiland. A gente entra em tudo que tem, né? É uma história maravilhosa. Eu não vivi ainda, mas irei viver com certeza no final do ano. Uma Urbiland é a nossa festa de final do ano. Eu acho que a rainha da Urbiland pode falar, né? Porque... pode falar. No caso, eu tô confundindo, a Maiara. Mas deu pra sentir Maiara. um gostinho na nossa festa de retomada. Anos, que teve 11 anos foi do maravilhosa. Urb, deu pra sentir um pouquinho de, ali como funciona. Gente, Muito eu bom. queria entender como é que... Porque, assim, você entrou agora em 2021, né? Isso. E você entrou em 2017. 2021, não é possível. Foi. Olha só, um ano de pandemia, 10 Fran entrou anos, em 2018, entendeu? eu tenho certeza. Depois eu vou conferir lá. Eu queria saber como é que vocês olhavam o URB, se vocês já conheciam o URB, como é que foi essa chegada no URB? Primeiro você, que já tá aqui há um tempo, eu acho que mudou muita coisa de lá pra cá. E depois eu queria saber como é que foi essa visão do URB e de se aplicar numa vaga aqui. Foi uma indicação de alguém? Você já conhecia, não conhecia? Pulou de paraquedas? Como é que foi? Eu conhecia como cliente, como viajante. E quando eu vi uma oportunidade, eu comecei a pesquisar sobre a empresa e eu fiquei encantada com tudo que eu lia, que eu conhecia. Vim para a entrevista já apaixonada, querendo a oportunidade. Eu fiquei até assim, eu falei, gente, deixa eu me controlar um pouco, porque senão eu vou assustar a pessoa que vai me entrevistar. E depois que eu cheguei aqui no escritório, eu vi a interação das pessoas, a vibe, a troca, era uma coisa tão gostosa. A forma das pessoas me acolherem, eu ali sendo candidata, ninguém ainda me conhecia, e eu falei, gente, é aqui que eu quero trabalhar, é esse lugar que eu quero. Vim de empresas mais tradicionais, então para mim aqui foi uma diferença muito grande, eu tive que desconstruir de várias coisas, e muito positivo isso. E quando eu recebi a aprovação, gente, eu gritei muito no telefone. Eu até falei assim, gente, eu falei na época pra menina, falei, pelo amor de Deus, não me reprova por isso, que eu comecei a gritar, falei, fiquei muito feliz. Até brinquei, né, você falou que viu, né, que eu vi na entrevista que a gente... No mercado tem muito disso. Para entrevista vai tal jeito. Tem que ter o terninho, tem que ser uma sapatilha, cabelo alinhado. Exatamente. E eu fiz administração. E na própria faculdade de administração, eles falam muito disso, da postura, na entrevista, tem toda essa... De se mostrar, de se vender, né? Marketing pessoal. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, calma aí. Aí eu tirei o meu terninho, dobrei a blusa. Você veio de terninho? Vim, meninas, Senhor terninho. Deus. Vim de terninho, Já começou o quê? Ficar desmontada. Vim de terninho, comecei a me desmontar no momento da entrevista. Falei, gente, não, aí, calma aí, tem tatuagem. Deixa eu mostrar aqui que eu sou uma pessoa, né? Descolada, tem tatuagem. E aí, sim, sou encantada com a nossa cultura, com tudo que a gente constrói aqui. O Urb é uma empresa que eu vejo que evolui demais e os funcionários, as pessoas que estão aqui dentro evoluem junto, crescem junto, tá sempre explorando algo novo e a gente cresce muito, não só como profissional, mas como pessoa também. Eu olho a Jaqueline que entrou em 2017 e eu vejo a Jaqueline de hoje, cara, que ser humano que eu tenho me tornado e o Urb faz parte disso, sabe? Então, sou apaixonada. Olha o brilho, suspeito. É o brilhinho no olho, gosto desse brilhinho. E você, Fran, já conhecia o Urb, já era um pouquinho cliente? da minha história de amor com o Urb. Já conhecia o Urb, mas mercado mesmo. Trabalhei 9 anos numa empresa de moda, então eu sempre pensava assim, gente, nada mais desconstruído do que a moda, né? Não vai aparecer mais nada na minha carreira que vai ser mais desconstruído do que a moda, né? Então, enfim, um momento ali de vida, de sair da zona de conforto, de entrar num desafio novo ali, bateu esse desejo. Então, no início do ano passado, eu comecei a buscar uma oportunidade nova que tivesse muita conexão assim, com os meus valores. E aí fui buscar ativamente em LinkedIn e aí eu vi lá uma vaga de BP no Urb. Aí já conheci a empresa, mas nada tão atualizado. Fui entender um pouquinho do momento da empresa. Aí, opa, a coisa tá próspera. É este o momento. É esse. E aí, quando eu fui olhando a descrição, assim, da vaga, eu falei, gente, nossa, tem tudo a ver comigo. Nossa, eu ia ser muito feliz fazendo tudo isso. Exatamente, foi dando check em tudo que eu tava buscando, assim. Aí me inscrevi, enfim, fui convidada a participar do processo seletivo. Na época, eu vinha para um desafio para ser BP do time de CX.
E, enfim, participei de todas as etapas, me apaixonei, acho que foi me apaixonando, assim, a paixão foi aumentando em cada etapa, assim, que eu passava do processo. Eu brinco que a minha cereja do bolo, assim, foi quando eu tive um papo com o Romário, com a Julinha e com o Rodrigão. Rodrigão, na época, também era do time de CX, com a liderança toda de lá. E para conhecer um pouquinho da área, dos desafios, para saber também se tinha sinergia ali com o que eles estavam buscando para uma pessoa atuar diretamente na área deles. E eu saí de lá, assim, falando assim, caraca, quero muito trabalhar com essa galera, gente. Esse sentimento, né? É muito assim, gostoso, nossa. assim. E o melhor, esse sentimento só cresce, né? Porque às verdade. vezes você fala assim, você entra no lugar, você se apaixona, você entra, aí você fala assim, poxa, não é bem assim. E aqui você vai se envolvendo, assim, numa velocidade bizarra. E aí, enfim, fui aprovado no processo seletivo. Eu lembro que a recrutadora me ligou, assim, sei lá, na quarta-feira, 8 horas da noite, que me marcou 8h30, 9 horas, alguma coisa assim. E aí eu tinha o telefone, né, no celular salvo e tal. E aí ela falou, cara, desculpa estar te ligando nessa hora, mas notícia boa, a gente não espera pro dia seguinte. E aí eu já falei, conta assim, logo, graças muito a obrigada Deus. por isso. E eu lembro que, assim, depois de 9 anos de história numa empresa, num lugar também, que foi muito importante pra mim, que foi uma grande escola, eu falei, cara, eu vou me lançar nesse desafio novo. E eu falo que foi, assim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, o quanto isso me impactou positivamente, assim, como profissional, como pessoa, né, como ser humano ali nesse processo, como a Jaque falou, de desconstrução ali. E realmente, assim, eu sou muito suspeita para poder falar. Às vezes hoje eu estava entrevistando um candidato e eu falei, olha, eu vou tirar meu chapéuzinho aqui de BP, do time de Pipo, mas vou falar como padawan aqui para você. A empresa vem porque a empresa é muito incrível mesmo. E eu acho que tudo isso que a gente faz no dia a dia, assim, do cuidado genuíno com as pessoas, né? Lá fora o mercado fala... Não, que aqui a gente desenvolve, a gente cuida, a gente dá autonomia. E na prática não é bem assim, né? Então, aqui eu acho que no que eu faço, no que a Jaque faz, eu acho que na nossa atuação a gente consegue ver como isso realmente é um valor importante, assim, para as pessoas, né? Então, acho que não tem nada mais gratificante do que, por exemplo, estar aqui falando de um benefício único do URB, né? Então, é muito, muito incrível, assim. É muito suspeita para falar, mas tenho muito orgulho de tudo que a gente está construindo. Até no próprio onboarding que a gente faz, nosso embarque URB, na hora de transmitir, né, a mensagem para as pessoas, enfim, eu sempre falo, depois, no dia a dia, me procura, me fala como é a experiência, para não ser só eu falando ali no embarque, porque eu falo, gente, não é vendendo a empresa não, isso aqui é real, funciona, vocês vão sentir no dia a dia. E as pessoas, de fato, depois me procuram e falam, Jaque, é muito melhor, eu tô apaixonada, eu tô encantada. Então, a gente vive isso aqui, não é simplesmente uma plaquinha dos nossos valores que estão ali na parede, sabe? Porque tem muita empresa que faz isso, ali, coloca ali. É na essência. É na prática. É na essência, exatamente. É a nossa essência, é o que a gente vive, o que a gente respira, sabe? Não tem uma receita de bolo. E até uma coisa bem legal, que a gente teve a gente recebe, né, o prêmio GPTW, então a gente recebeu algumas vezes, uma grande conquista. O que seria esse prêmio? Desculpa. É o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. É a Great Place to Work. Ai, maravilhoso. Isso. E aí as empresas vieram aqui para conhecer o URB, para conhecer mais as nossas práticas, enfim, né? E a gente recebeu grandes empresas aqui. E o fotógrafo do evento, ele está muito acostumado a estar em grandes empresas e tal. E aí ele perguntou, ele falou assim, olha, eu já participei de muitos eventos, tiro fotos em todas as empresas, mas eu nunca vi uma empresa que as pessoas têm tanto brilho nos olhos. Eu estou sentindo gosto de tirar foto desse evento aqui no URB. E aí ele perguntou até, ele falou assim, qual é a receita? O que vocês fazem? Eu falei assim, gente, não é algo assim tangível, é muito assim, a nossa essência é muito orgânico, sabe? E eu achei isso incrível, uma pessoa de fora, um fotógrafo, conseguir ali, quando ele estava registrando os momentos, perceber isso, sabe? Ó, não tem receita de bolo, super concordo, mas tem um ingrediente, assim, que é fundamental para nessa fórmula aí louca que a gente vive aqui, que de fato realmente são as pessoas, assim. Exato. Eu acho que o nosso time, todo mundo que entra novo, assim, no URB, fala, cara, como as pessoas são acolhedoras, como as pessoas, né, são solícitas. Gente, esse é um diferencial. O pessoal abraça aqui, né? Muito, assim, cara, você tá do lado, tá precisando de alguma ajuda, cara, conta comigo, né? Por mais que o dia a dia seja intenso. Então, assim, acho que as pessoas, como o fotógrafo, perfeito, de forma muito sensível, percebeu, né, assim, o brilho no olhar das pessoas. Eu acho que é isso que a gente vive no dia a dia. Eu acho que é um grupo, né, um pool ali de pessoas realmente querendo fazer a diferença. Isso aí, então, acho que verdade. ultrapassa ali
o estar trabalhando, né? Trabalhando com amor mesmo, com vontade de estar aqui. Agora, vocês falando, me veio 2 questões na minha cabeça. Como é que foram os processos de vocês? Você faz algum tempo, acho que já reformularam um pouco o processo de seleção em si, né? Porque tudo aqui muda o tempo inteiro, gente. Então, as coisas, o que foi ontem, amanhã pode não ser, porque a gente está em constante melhoria o tempo inteiro. Eu queria saber como é que é o processo de seleção. Como é que foi isso? Porque você entrou em 2021, a gente está em 2022. 2021 ainda existia pandemia. Eu mesma fui uma pessoa que foi contratada no Meet em 2020, no meio da pandemia. Então, eu queria saber como é que é esse processo de seleção para uma pessoa que vai se aplicar, ela vai ver, onde é que ela vê a nossa vaga, como é que funciona o processo de seleção em si, quais são as etapas, o que precisa. Eu sei que cada área tem sua parte mais específica, mas como é que funciona o processo? Aproveitar que vocês são de people, né? Já fala pra galera como é que faz pra entrar. Exatamente. Bom, para quem quer ficar ligado aí nas oportunidades que a gente abre aqui, hoje a gente trabalha com a GUP, né, que é uma plataforma, então todas as vagas a gente divulga lá. Então, galerinha, fiquem de olho ali em todas as publicações que a gente faz. E como você falou, Tami, assim, depende muito do requisito da vaga, né? Então, às vezes tem... acho que o papel principal ali que a gente busca, né, no candidato é realmente ter muita adesão ali aos nossos valores quanto empresa. Então, acho que isso é o mais importante, porque base técnica a gente desenvolve, né? Então, acho que tem que ter muito fit, muita conexão com o que a gente é para funcionar. Eu brinco que quando você vai para uma empresa, você topa um desafio novo e a empresa contrata um investimento, né? É uma relação que está sendo construída ali, então tem que dar um match ali de alguma forma. Com relação às etapas do processo, né? É tudo muito customizado, na verdade. Então, depende muito... Algumas áreas, por exemplo, além da entrevista, né? Porque o primeiro papo, geralmente, o início ali é com o time de talent, né? Do nosso time ali de people. E aí, depois, tem algumas outras etapas, né? Por exemplo, a maioria tem uma aplicação de um case. Então, a pessoa prepara realmente... Mas não é mais case de ovo, não, né? Não. Ela era da época da case de ovo. Case de ovo, gente. A gente tinha um teste com 15 de ovo. É maravilhoso. Com algumas... Você pegou essa época? Não, mas sabendo, eu entrevistei gente que teve que... Maravilhoso. Eu vou procurar lá no histórico, mas era um teste com, sei lá, 40 perguntas. Meu Deus, pouca coisa. E perguntas muito voltadas, assim, pro raciocínio lógico. Então, eu não fiz esse teste por teste cerebral. Claramente, eu também não fiz. Não, mas também tinha um que era da parte criativa, que era... Se você jogasse o ovo do 10º andar, como você iria fazer para segurar o ovo, não quebrar o ovo? Que andar que você joga um ovo e ele não quebra? Era um negócio assim. Não temos mais o teste do ovo. Quantas vezes você tem que jogar a moeda para ela cair cara e não sei... o negócio... Tem lá, tinha um testezinho Não desse, temos o teste do ovo, nem da moeda, nem do despencar dos andares. As respostas eram muito criativas e a gente conseguia ali. A resposta é muito criativa. Esse daqui vai para design, vai para áreas criativas e tal. A resposta muito assim, analítica e vai para financeiro. Tipo. Não, mas assim, sabe, é engraçado, mas as respostas a gente conseguia associar muito o perfil do candidato, de verdade. É sério, não, assim... Hoje faz de uma outra maneira essa associação. Sim, hoje... É muito mais já focado na realidade da área, né? Então, a ideia do case, inclusive, é ver o olhar realmente do candidato com relação àquela proposta, o dia a dia dentro da área, né? Então... mas além do case, né? Geralmente os candidatos eles têm um tempo para poder preparar esse case, eles enviam, a gente direciona para a liderança, né? Que é a parte técnica ali, que vai conseguir ser justa e avaliar ali as informações. E aí a liderança dando o ok positivo, que fez sentido, um bom case ali, a gente já direciona ali para o papo com eles, né? Para conhecer um pouquinho mais da realidade da área, do desafio, entender se realmente tem fit ali. E a BP, em alguns momentos, ela também pode entrar ali no processo seletivo, dependendo da complexidade da vaga, da estratégia da vaga, enfim. Às vezes entra com o líder ou entra numa etapa também de filtro ali. Mas, como eu falei, é um processo totalmente customizado, né? E agora a gente também tem a etapa de bar raiser, né? Que isso, gente? Nome estranho? Difícil? O bar raiser, na verdade, é uma etapa ali de quase que fosse um check ali cultural. Então, a gente tem hoje
algumas pessoas que fazem essa etapa, né? Como é que é a seleção dessas pessoas? São pessoas que realmente são estrelas, assim, da companhia, são pessoas que têm muito na essência, na veia, o fit cultural, né? Exatamente. Conhece muito dos valores aqui do A URB. vibe, a vibe. A vibe do URB, exatamente. E, enfim, essa é a etapa final. Mas voltando, né? A gente tenta otimizar o máximo possível todas as etapas para não ficar aquele processo chato, lento, né? E a gente nem gosta de usar aqui a palavra entrevista, né? Porque dá aquela coisa meio engessadinha ali. É um papo totalmente desconstruído, é um papo leve, é um papo informal, né? Então, é para conhecer mais do candidato do que qualquer outra coisa mesmo, né? E então, o Raise, ele não é necessariamente da área que a pessoa vai entrar, Pelo né? Por contrário, exemplo, a né? pessoa vai entrar, ele é de People e vem alguém de, sei lá, Data Analytics para entrevistar, para ver se... Não entrevistar, né? Mas para bater um papo, para identificar esse fit cultural. Então, são pessoas de outras áreas. De áreas parceiras. Para não analisar a parte técnica, analisar somente a vibe. Perfeito, Tami, exatamente. Porque a etapa de Ballraiser não tem nada a ver com a parte técnica. Até porque para ele chegar nessa etapa final de Ballraiser, ele já está aprovado. Super aprovado na parte técnica. Ali, tipo um vistozinho ali de que realmente ele vai funcionar aqui dentro, né, de certa forma. Complementar, né? Me fala uma coisa, a outra parte que eu fiquei um pouco em dúvida, vocês falaram que vocês tiveram que se desconstruir. Essa parte de desconstrução, de desenvolvimento pessoal de vocês, foi muito ligado ao que o mercado oferece lá fora? E aí aqui é totalmente diferente? Como é que foi essa maneira de desconstruir para vocês? Quer falar, gente? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos e é uma caixinha que eles seguem aquela caixinha ali. Então, os fluxos, os processos, é tudo muito engessado. Sempre foi assim, sempre vai ser. Exatamente. E então eu vim muito com essa experiência assim, né, mais tradicional de RH. E aqui eu vi que funciona também de outras formas e formas diferentes, formas mais criativas. E de fato, eu acho que essa caixinha assim já passou, sabe? A gente tem que se abrir para o novo mesmo. Acho que o mundo muda constantemente. Então, coisas que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi na pós, enfim, eu vi que era só uma teoria, serviu, né? Foi uma teoria que serviu para algo, mas aqui um feijão com arroz, mas você pode fazer exatamente, mas aqui a gente bolinho pode muito mais gostoso. Exatamente. Então, aqui a gente complementa de maneira muito melhor, sabe? Pensando fora da caixa. Então, aqui foi uma experiência que me faz pensar fora da caixa. Se eu tenho isso, o que eu posso fazer de diferente disso? O que o mercado está entregando, sabe? A gente não precisa andar igual a todo mundo. A gente pode fazer diferente. Então. E eu acho que pode ser também ter um olhar inovador, um olhar disruptivo e fazer coisas ousar fazer o que ninguém fez, se for para o bem, assim, se for para impactar positivamente as pessoas. Eu acho que o meu processo de desconstruir, de estar aqui, de fazer esse processo realmente, é muito sair dessa forminha, como a Jaque falou, né? Dessa caixinha ali e pensar de uma forma como eu nunca pensei, ou até que eu pensava e não conseguia realizar porque não era bem visto, assim. Então, acho que esse é o ponto aqui. Tudo pode, assim. Eu acho que uma coisa que me impacta muito no URB, assim, é a autonomia que eu tenho para poder seguir, assim, no meu dia a dia, sabe? A coisa precisa pedir permissão, sabe? Eu vi assim, não pode, né? Exatamente, não pode, entendeu? Tipo, isso tá errado, o não, sabe? Pode. Que a vida corporativa, às vezes, impõe na gente. Não, isso não pode, não sei o quê. E, cara, se for pra às vezes você não pode nem perguntar se pode. E se for pra cuidar de alguém, eu posso sim, sabe? E o mercado, acho que ele, né, seguindo esse modelo mais tradicional, vai podando muito o profissional e você fica podado daquele jeito ali, sabe? E aqui não, a gente é muito livre para usar, a gente pode errar, sabe? A gente não tem medo de errar, então acho que a nossa cultura, cara, ela... eu acho que esse ponto do erro também é muito importante de falar, Jaque, porque é isso, né? Às vezes a gente tem medo de tentar porque o erro pode acontecer. Só que o erro tem uma lição, né? A gente aprende muito quando a gente erra. Tem um valor também. Tem um valor bizarro. E eu confesso que eu aprendi isso aqui, assim, foi uma lição
uma grande lição, assim, do URB, da possibilidade do erro, assim, não como uma visão E ele não ruim, ser pelo visto uma contrário. coisa ruim. É Exatamente. isso. Acho que como a gente veio de outras culturas, aí a gente se pune muito quando erra. E é uma coisa assim que, nossa, é uma punição. E é com a gente mesmo. De repente não são outras pessoas, mas a gente se pune tanto. E aqui não, aqui quando a gente erra, nossa, errei. Cara, me dá uma ajuda, eu não tô conseguindo resolver isso. Então a gente tem uma liberdade tão grande de levantar a bandeira. Ou assim, sabe? vamos falar sobre o erro para aprender com ele, sabe? para compartilhar aquilo, né, que a gente fala de uma aprendeu. forma, Leve. sabe, leve, exatamente. É isso. Agora eu queria saber de vocês. Tem essa política self-growth, esse 14º salário, que é para se desenvolver. Vocês já fazem uso? Sim. Fazem uso sim, como? sim. Se puder falar, né? Óbvio. Claro, não É tem totalmente problema, não. particular. A gente Mas- tá fazendo... Exatamente. Ah, É o mesmo desafio aqui, entendeu? A gente está investindo no inglês, né, Jaque? Self-growth tem ajudado. Olha, Ó, maravilhosa. E eu até também fiz recentemente, terminou segunda-feira, um curso focado para essa parte de treinamento, que é uma certificação 6D, 6 disciplinas, enfim, para alcançar o resultado no treinamento. E foi com self-growth também. Olha! Um investimento assim que eu já estava paquerando há um tempo, e aí com self-growth chegou assim unir o útil ao agradável. momento. Então, self-growth veio realmente para Pra somar com vocês. somar demais. quero usar para outras coisas. Mas Ai, gente, vamos pra esperar. dança. Eu quero dança. Pois é. Tô precisando investir na Ai, saúde esse spoiler. física, Não entendeu? vou dormir mais. Porque terapia eu já direciono no Aham. nosso plano, né? No Exato. psicólogo na tela, que é excelente. Então, Ai, eu também uso, eu acho maravilhoso. Agora eu queria saber, assim, para as pessoas que estão ouvindo de fora, né? A gente já tá quase acabando nosso papo. Viu? Passa super rápido. Olha, Eu queria saber o que vocês falariam para a pessoa de fora, sabe? Às vezes ela recebe muito não de outras empresas. Às vezes ela se aplicou uma vaga aqui que a gente já tinha um olho para um outro candidato e recebeu um feedback negativo. O que você fala para essa pessoa que está querendo se aplicar a uma vaga nossa, que quer entrar no URB? O que vocês dão uma dica para eles? a gente aqui tem um cuidado assim muito grande com os nossos candidatos. E até vou trazer um exemplo que eu acho que é a melhor forma de ilustrar esse cenário desse cuidado que a gente tem. Sim. A gente está com um programa agora, o Summer Job, que são pessoas que estudam em outro país e no período de férias vão trabalhar aqui com a gente. são brasileiros, São né? brasileiros, exato. E tem uma candidata que a gente ficou super apaixonada. A gente ficou, na verdade, apaixonado por duas e era uma vaga só. E a gente ficou tão encantado. E a gente, né, para essa vaga, a gente ficou com uma candidata e teve todo o cuidado de... a gente agendou um papo com ela para dar o retorno para ela. Então, a gente explicou o que a gente gostou muito, enfim. Mas que a gente estava ali com todo o histórico, todo o papo que a gente teve com ela para outras oportunidades. E recentemente abriu uma nova oportunidade. A primeira pessoa que a gente pensou foi nela. Então, assim, a gente está o tempo todo tendo esse olhar, esse cuidado. E quando a gente fala... Pode não ser agora a hora, mas na hora que for para ser. Exatamente. E o gestor da vaga que deu o retorno para ela, que teve todo o cuidado... Pode citar nome, gente? Pode citar o nome. Não precisa se Ele é preocupar, não. maravilhoso. O Matheus de planejamento, gente. Ele é maravilhoso. Exato. Ele fez questão de dar o retorno para ela, de falar os pontos que se destacaram ali, por que dele se encantar tanto com ela, mas o porquê também dele fechar com uma outra candidata, enfim. E aí, quando surgiu uma nova vaga que não era para a área dele, mas tinha ali um match com ela, ele fez questão de falar com ela, que abriu uma nova vaga, que estava ali esperando esse momento para convidar e tal. E então, assim, um gestor, ele tá com a agenda super corrida, se você entrar na agenda dele, tá lá, né, com bastante Orgulho, hein, reunião. Matheus? Mas ele fez questão de ter esse papo com ela, de falar De ter esse com momento, ela, de né? ter esse momento. E aí depois que ele falou, aí depois eu entrei no circuito e expliquei melhor sobre a oportunidade, se ela tinha interesse, e ela ficou super encantada. Então, Máximo. acho que demonstra o cuidado que a gente tem, sabe? E o que você falaria para uma pessoa que está querendo se candidatar e tem um pouco de medo, ou então... Para não desistir. Eu acho que... Eu tenho um outro exemplo, assim, muito parecido com o da Jaque, né? Só que não era externo o processo, né? Sim. Acabou sendo interno. Eu atendo a área jurídica e a gente lançou um projeto de um grupo de arbitragem aqui, jurídica, especialmente para o URB, né? E aí a gente estava numa dinâmica e tinham pessoas, rolou a inscrição, né, de todas as áreas e tal, e tinha
uma pessoa de uma área determinada e tal. Ela fez a apresentação e tal. E a gente está no processo, né, de reestruturação ali, de contratação para o time jurídico. E a gente estava, até então, né, com uma vaga de estagiário. E ela não se candidatou para a vaga de estagiário. Ela se candidatou para participar do grupo de arbitragem. E aí, quando terminou, assim, a dinâmica, eu fui trocar um pouquinho com o líder, né, com o head da área. E aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, poxa, a gente podia puxar fulano pra vaga de estágio, né? Ela tá no segundo período de direito, assim, a menina tem uma atitude incrível, assim. Não tem conhecimento técnico? Cara, isso a gente vai desenvolver, isso é questão de tempo. Mas ela tem muitos comportamentos, muitos valores que são conectados com o que a gente tá buscando pra essa posição. Que vai complementar. E aí eu fui conversar com a liderança dela e a gente, enfim, deu a devolutiva recentemente pra ela. A gente falou, cara, o convite aqui não é para o GEARB URB, né, que é o projeto. O convite aqui é para perguntar se você quer ser estagiária no jurídico. E aí a menina se emocionou, ficou extremamente impactada positivamente. Então eu acho que sim, né, se não rolou uma oportunidade agora, pode rolar no futuro. E é uma empresa que vale a pena, né, aplicar, é uma que vale conhecer, assim. Eu, sendo muito sincera, né, voltando, vou tirar meu chapéuzinho aqui do time de People, só em ter ido até a última etapa do processo e ter esbarrado com pessoas tão bacanas, assim, né, ao longo das etapas ali, para mim já teria, sabe, feito muito sentido, assim, pelo menos conhecer um pouquinho mais do URB. E valeu mais a pena ainda me colocar nesse lugar de desafio, né, depois de 9 anos trabalhando numa outra empresa, sair totalmente da zona de conforto para estar aqui. Então, vale a pena, assim, né, até a expectativa, a espera. Na entrevista, né, a gente já aprende muito. Exatamente. Né? A gente já desconstrói na entrevista. Exatamente. Por mais que, de repente, não venha a aprovação, mas a gente já sai com um novo olhar, Exatamente. com novas ideias. E às vezes um não, é o que a gente fala, né, sobre o erro, a mesma coisa para um não. Às vezes o não ensina, né? E ter essa devolutiva para pensar, caramba, como eu posso me aprimorar, o que faltou. Para na próxima ganhar o sim. Exatamente. Exato. Então, assim, tem valor, né? Então, essa seria a minha dica. Bom, gente, é isso. A gente tá acabando esse papo maravilhoso do Self Growth. Amei. A gente falou de tudo, gente. Olha esse vídeo, pelo amor de Deus, inteiro. O foco é Porque Self o Growth. que tem de benefício, vocês vão cair pra trás. Bom, gente, obrigado por estarem escutando, por estarem assistindo. It's all about people.